Ok. Bom dia a todos. Estamos aqui no núcleo do GAECO para divulgar informações sobre essa segunda fase da Operação Ninja, que iniciou pela Polícia Civil em Pato Branco e que o GAECO tem tocado essa investigação recentemente, a partir de final de 2018, quando ela veio para cá, né, e que em razão inclusive a população tem cobrado respostas, né? E hoje tivemos a deflagração da segunda fase da operação, que o Dr. Nilmar pode esclarecer os motivos, os alvos e os objetivos dessa investigação. Então, na manhã de hoje nós acabamos cumprindo 10 mandados de busca e apreensão, 4 deles em empresas e os outros 6 em proprietários dessas empresas. A investigação aponta, nós fechamos um acordo de colaboração premiada com um casal de investigados e com base nesse acordo de colaboração e também principalmente com depoimentos de servidores públicos da Prefeitura de Pato Branco, nós apuramos que dentro da Prefeitura foi montado um esquema para se apropriar de dinheiro público. Numa primeira fase, que posteriormente o doutor aí vai comentar, inclusive já com denúncia, o então secretário de administração da Prefeitura acabou se apropriando de um valor que supera aí, um prejuízo mais de R$500 mil de reais da Prefeitura. Segundo as investigações apontam, essas outras empresas supostamente teriam praticado os mesmos fatos. Nós não temos, as buscas de hoje foram realizadas principalmente para apurar essas informações. Nós não podemos dizer que eles cometeram esses crimes, nós estamos sim tentando investigar para apurar esses fatos, para verificar se realmente esses mesmos fatos que foram praticados com uma das empresas, que inclusive investigada, confessa, admitiu, fechou um acordo de colaboração premiada e, segundo esse casal de empresários, entregou a quantia em dinheiro de R$422 mil ao então secretário de administração. Nós estamos apurando os fatos com base em depoimentos que nós tomamos ao longo dessa investigação, se esses fatos também ocorreram com essas empresas que nós hoje cumprimos os mandados. A investigação, como o Dr. Tomão comentou, vinha sendo muito cobrada pela população. Eu quero alertar todo mundo que em nenhum momento ela parou, ela encontrou sim alguns percalços quando transferida aqui para o GAECO, porque são milhares, eu diria, de dados quebrados, e todos esses dados estavam no laboratório de lavagem da Polícia Civil. Nós tentamos por diversas formas, de diversas maneiras, diversas vezes, tentar transferir esses dados diretamente ao laboratório do GAECO. Infelizmente, os dois laboratórios não se comunicaram, isso é um problema burocrático, enfim, de procedimento. Nós tivemos que representar novamente ao juízo de Pato Branco para encaminhar todos, para que o Banco Central, enfim, as operadoras de telefonia, de e-mail, enfim, encaminhasse tudo isso novamente. E para vocês terem uma ideia, cada vez que isso é solicitado, demora em torno de 90 a 120 dias para que tudo isso retorne. Então, quando a investigação foi passada para o GAECO, não tinha nem chegado todos os dados para o laboratório da Polícia Civil. Então, depois disso, passamos um tempo tentando passar de um laboratório para o outro, não foi possível, nós tivemos que representar ao juízo novamente. E agora que ainda tem dados chegando, então, em nenhum momento isso parou, nós enfrentamos sim alguns percalços, mas agora, com essa segunda operação, todo mundo sabe que a operação começou na área da saúde em Pato Branco, inclusive com denúncia já oferecida na primeira fase, mas a operação de hoje, a segunda fase de hoje, visa desvios na Secretaria de Administração e Finanças, que era chefiado então pelo então secretário, que se apropriou desses valores denunciados na primeira fase. Nós agora iremos apurar esses fatos em relação a essas empresas e ainda temos diversas diligências a ser realizadas também na área da saúde. Doutor, essa primeira, como o senhor disse, começou na área da saúde, se estendeu para a questão de material elétrico, seria basicamente isso, e nesse sentido aí que houve essa entrega de dinheiro aí? Exatamente. Um casal de colaboradores fechou um acordo de colaboração premiada. Que era uma empresa pequena até, né? Na verdade, era uma empresa que só trabalhava para a Prefeitura. Ela acabou confessando esses fatos, entregando diversos documentos, prestando diversos depoimentos e acabou confirmando aí as irregularidades que nós já apurávamos ao longo da investigação. Forneceu, como eu disse, documentos que comprovaram as alegações
e com base nisso foi até oferecida a primeira denúncia. Nós temos um outro inquérito que ainda investiga fatos relativos a essa primeira empresa, e com base em depoimentos colhidos de servidores da Prefeitura Municipal é que hoje foi deflagrada essa operação para apurar, confirmar ou não se esses fatos também foram praticados em relação às empresas que hoje foram objeto de busca. Mas o dinheiro que então, o secretário de administração teria pego, isso já está confirmado? Já tem informações? Existe uma denúncia já formalizada mês passado, que não veio a público, porque houve pedidos de prisão que acabaram sendo deferidos, até pelo passar do tempo, né, infelizmente. Embora nós entendêssemos que era caso de prisão, mas o juiz entendeu ao contrário, é uma questão de posição jurídica. E nessa denúncia oferecida, os desvios ultrapassam R$500 mil. Basicamente, estava se fazendo o quê? Estava se pedindo dinheiro aos empresários para fins fora ilegais, vamos dizer assim, e através da emissão de notas ideologicamente falsas, ou seja, que não possuíam a efetiva entrega de mercadorias, eram feitos pagamentos a essas empresas, que posteriormente eram sacados e entregues na sede da prefeitura para o secretário. Contava com o envolvimento de outros secretários, por quê? Porque necessariamente para você fazer o pagamento de uma nota fiscal, você precisa atestar que a mercadoria foi recebida. E todas essas vezes as mercadorias não eram entregues, e não obstante eram atestadas como se assim tivesse sido feitas, como tivesse sido realmente entregues. Quais as outras secretarias, doutor? Não, basicamente é na área de iluminação pública vinculada, né, que é a Secretaria de... A Secretaria e o Departamento. Isso, o Departamento, isso. O que acontece? Quando você tem uma nota fiscal que entrega a mercadoria, você tem que ter uma comissão de recebimento, né? Essa comissão tem que receber essa mercadoria para se atestar que foi recebida. E o que acontecia na prática é que era recebida pelo secretário ou pelo chefe do departamento, né, da comissão, muito embora essa mercadoria não tinha sido entregue, o que é confirmado pelos próprios delatores, né? Com os próprios delatores foram apreendidos planilhas anotando a destinação do dinheiro, ou seja, você tem na planilha lá menções claras das 50 mil, 70 mil que eram entregues para fulano de tal, né? Mostrando, corroborando isso, além do que na própria prefeitura, nos computadores de funcionários, tinha anotações sobre dados que deixavam claros que não eram mercadorias efetivamente entregues, e sim acertos que eram feitos, né? Tudo isso formou um conjunto probatório bastante contundente e que corroborado pelas delações apresentadas, não deixou margem de dúvida, no nosso entender, quanto ao efetivo desvio desses valores por parte dos envolvidos. Isso tudo, o senhor disse aqui, que levou o pedido à prisão do ex-secretário de administração. O ex-secretário está sendo investigado por vários crimes, né? Por desvio de dinheiro público, por organização criminosa, por lavagem de dinheiro. Nessa denúncia específica, nós não estamos unindo todas as acusações, é um fato específico envolvendo uma empresa específica, utilizando um modus operandi específico. Esse modus operandi específico possui, vamos dizer assim, reflexos, aparente igualdade de ação, de forma de atuação com outras empresas, o que deixa entender que possa ter acontecido mesma coisa em relação a outras empresas. E é por isso que o Dr. Nilmar falou que se busca nessa operação angariar provas outras para evidenciar se efetivamente aquilo que foi denunciado nessa última denúncia oferecida se reproduziu, se replicou da mesma forma com outras empresas, e aí vai se aquilatar valores e para ver até quanto é o prejuízo causado aos cofres públicos. E isso não se exaure por aí. Há outros inquéritos, serão instaurados outros agora por esses outros fatos, né? Ainda existe, se não me engano, 8 inquéritos ou 5 inquéritos, vão ser instaurados mais 4 para apurar esses outros fatos, e aí a partir disso vai desdobrando outros inquéritos, e Deus sabe onde chegaremos, mas com certeza buscaremos de todas as formas possíveis e legais punir os responsáveis que eventualmente tenham praticado crimes contra a administração pública. Os denunciados dessa fase, eles já foram denunciados anteriormente, e qual é a responsabilidade deles nas fases anteriores e nessa fase? Essa denúncia que foi oferecida mês passado se refere envolveu 4 funcionários públicos da prefeitura e mais os empresários delatores. Como a delação que foi feita com eles previa a não inclusão deles na denúncia, eles foram tirados, mas teoricamente os 2 estão envolvidos diretamente nos fatos. São secretários, como o Dr. Nilmar explicou, é um modus operandi envolvendo a área de iluminação pública. Tem outros inquéritos envolvendo outras áreas que talvez demande apurações e eventualmente envolvimento de outros funcionários, ou pode se repetir algum deles. Como vai acontecer em relação a alguns casos que a gente já sabe que alguns dos denunciados ali são investigados e certamente serão denunciados por outros fatos praticados de forma diversa, mas replicando algumas pessoas, as mesmas pessoas. E teve algum mandado de prisão hoje, doutor? Não, teve 2 prisões em flagrante
decorrente de posse ilegal de armas de fogo e de munição, né? E prisão preventiva não teve nenhum mandado, foram só buscas e apreensões cumpridas em residências e nas empresas. Durante as investigações, é possível também mencionar quais setores do serviço público chegaram a ter déficit de fornecimento de material por causa desse esquema? Como é que funcionava em relação à primeira fase e o que a gente está investigando que pode ter acontecido nessa segunda fase que nós buscamos angariar elementos agora. O que acontece é o seguinte, essa empresa que fechou o acordo de colaboração premiada, ela era usada das mais diferentes formas pela então secretário de administração. E uma laranja. Não é laranja, não é isso. Ela era usada, todos os empenhos, praticamente, não posso dizer 100%, mas a grande maioria dos empenhos, dos pagamentos realizados a essa empresa eram falsos. Eram usados para outros fins. Entre esses fins, a entrega de dinheiro ao secretário de administração, entrega de dinheiro a outros servidores públicos. Esses empenhos eram utilizados para pagar outras empresas em forma de fraude à licitação, mas tudo isso ainda tem um inquérito que está investigando como se fosse esse caixa 2 praticado por essa empresa de acordo de colaboração, que fechou o acordo de colaboração premiado, inclusive reconfessa em relação a tudo isso, ela confirma todos esses crimes. E ainda há, como todos vocês sabem, já disse anteriormente, a investigação iniciou na Secretaria de Saúde e ainda há toda essa questão envolvendo a Secretaria de Saúde, que muito possivelmente será objeto de uma nova fase. Tem delação na Secretaria de Saúde ou ainda não? Essa informação, por hora, nós não divulgamos. O senhor comenta assim, que teve início na Secretaria de Saúde, agora nós temos informações da Secretaria de Administração e Finanças e de uma secretaria a qual é vinculado o Departamento de Iluminação Pública. Tem mais alguma outra secretaria que já é alvo? A gente pode pensar Por hora, o que nós podemos divulgar são essas aí. Em que pé que está a questão da saúde? Que eu lembro que na primeira fase foi falado da compra de medicamentos. Também essa questão está sendo ainda investigada? Com certeza. Ainda já houve uma denúncia, inclusive, em relação à Secretaria de Saúde, envolvendo diversas pessoas. E essas pessoas ainda são investigadas por hora, mais 2 inquéritos. Possivelmente serão instaurados outros ainda, porque a investigação, os fatos que comportam essa operação são bastante complexos e bastante numerosos. Doutor, essa empresa de material elétrico ainda está em atividade? Encerrou? Qual é a penalidade para esses 2 empresários que faziam esse serviço? Obviamente, eles fecharam um acordo de colaboração premiado, entregaram diversos documentos e confessaram a prática de diversos crimes em troca de algum benefício. Ao final de toda a operação, ao final de todos os fatos envolvendo eles, se efetivamente essa colaboração deles for efetiva e o juízo assim entender e esse acordo for fechado, eles receberão um benefício acordado com o Ministério Público e à época com a Polícia Civil. Em relação à atividade normal da empresa, eu acredito que deve estar continuando. E tudo isso vai ser apurado, a questão do ressarcimento, enfim, na área civil. A investigação, a operação IJA investiga a parte criminal. E é possível a divulgação do nome das empresas? Não podemos divulgar, por força do sigilo do processo. Bom, muito bem. Bom, aqui então são 2 pessoas, elas continuam presas, essas que com as munições aí? Estão sendo lavrados os flagrantes nesse momento, vão ser arbitrados fiança e se pagarem serão liberados. Bom, o secretário também foi visitado nessa manhã, o ex-secretário de Administração e Finanças? Não, o alvo da operação hoje pela manhã são somente empresários e as empresas. Certo, que também não